Olá, queridos amigos, mais uma vez eu desejo a todos muita paz, muita luz, que o nosso estudo desta tarde ele possa ser proveitoso, que os nossos bons amigos possam nesta tarde nos amparar, nos dar todo o alento que precisamos, a cada irmão que adentra na sala unidos pela doutrina espírita, possa se sentir envolvido no amor universal. Nós iniciamos sempre com uma leitura do livro Saúde Mental, que é a luz do Evangelho de Carlos Barcelli. É um livro que nós adotamos como complemento para que a gente possa ir nos harmonizando. O objetivo de vida, ele nos diz, Carlos Barcelli. E Jesus, voltando-se, vendo que seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre? Onde assistes? A pergunta que Jesus endereçou a André e a João Evangelista, que naquele instante representava a humildade sem rumo, equivale a esta outra: qual é o seu objetivo de vida? Porventura, já teremos indagado de nós o que buscamos na vida? Quais, em suma, as nossas aspirações? Afinal, o que pretendemos? Ninguém logra viver com proveito sem perseguir um ideal de ordem superior. O egoísmo é causa de inúmeras moléstias da alma. Sendo filho de Deus, portador da genética divina, o homem que não se doa contraria a própria natureza. Não há quem esteja na terra apenas para satisfazer-se e, não raro, satisfazer-se ocasionando lesões afetivas a outrem. A verdadeira felicidade não se alicerça na exploração dos sentimentos alheios. Sem o mínimo de desapego, nada haveremos de conquistar que realmente vale alguma coisa. Que o homem derrame quantas lágrimas quiser, mas não faça ninguém chorar. Um dos maiores karmas que podemos arranjar para nós mesmos será procurar colher onde não vertemos uma só gota de suor digno. A angústia de muita gente, sem causa orgânica ou psicológica, de fácil diagnóstico, tem sua origem na exploração desmedida a quem submete o patrimônio da vida sem nada lhe dar em troca. Então essa é uma mensagem de complemento para os nossos estudos do livro Desafio da Felicidade. O que nós entendemos aqui nessa colocação do nosso irmão Carlos Barcelli? Objetivo de vida. O que realmente nós viemos fazer aqui, neste planeta Terra, nesta encarnação? Será que a gente tem essa consciência de um grande compromisso que assumimos antes de reencarnar? A programação que fizemos com os nossos bons amigos, que estaríamos aqui, teríamos objetivo de vida, aonde poderíamos transformar todas as nossas imperfeições numa moral digna. Quando eu disse aqui, vamos nos indagar a nós mesmos o que buscamos da vida, o que realmente eu quero desta vida, o que eu estou fazendo para ser uma pessoa melhor,
O que eu ofereço para o meu próximo? O que eu estou ensinando dentro do meu lar, que é onde é a minha escola, prioridade na minha vida, a minha família. Será que eu estou sendo uma boa mãe, um bom pai, uma boa filha, um bom filho, uma boa irmã, uma boa tia, uma boa avó, enfim, um bom vizinho? Será que a gente consegue realmente entender que somos filhos de um Pai generoso, com uma genética maravilhosa, divina, de perfeição, que nos criou perfeitos? Mas os nossos sentimentos ainda são impuros. Por isso, nós adotamos trazer aqui na Unidos vários assuntos. Quando começamos com o livro Aconteceu na Casa Espírita, a convivência na Casa Espírita, a filosofia da convivência, agora o desafio da felicidade. Por que nós adotamos trazer essas obras de Jerry? Porque nós precisamos entender o próximo. Nós precisamos saber distinguir o que é o bem e o que é o mal. Nós temos que começar a não ter mais melindres no nosso convívio, seja dentro da casa espírita, dentro do nosso trabalho, dentro de qualquer lugar, qualquer estabelecimento. Nós temos que começar a nos conscientizar que tudo passa rápido. Nós temos que começar a tirar proveito de que quando nós estamos dentro dos nossos trabalhos mediúnicos, ali nós temos uma escola fantástica onde nós estamos à frente daqueles irmãos que já desencarnaram e que vêm até a nós nos dizer o quanto eles se arrependem por coisas tão banais, pelo egoísmo. E eles se sentem arrependidos, o coração sangra, chora de arrependimento, porque eles não têm como retornar. Não é eu quero voltar e tá aqui. Não. A fila é imensa. A fila é enorme de irmãos que precisam reencarnar, mas não estão conseguindo. Porque hoje, se a gente parar para pensar, observar, antigamente, mulheres, né, davam à luz 10, 12 filhos, 5, 6. Hoje é 1 ou 2 e olhe lá. Então vocês já pararam para pensar como que vai ser esses que precisam reencarnar para poder se melhorar? Será que a gente não pode, então, hoje, aqui, agora, nesta existência, começar a dominar os nossos impulsos, pensar mais antes de agir, tomar aquele golinho daquela água tão poderosa que Deus nos deu, que é uma vitamina preciosa, onde nos dá o equilíbrio, que faz a gente repensar se aquilo que vamos dizer, a gente não vai magoar ou ferir alguém. Então, Jerry, quando nos trouxe esse livro, esse estudo, Desafio da Felicidade no Mundo em Transformação, não é o mundo, é nós. Pois é, né, Brás? Mas nós, como já trabalhadores da doutrina, a gente pode não dar esse jeitinho, procurar fazer as coisas certas, né? A gente também tem que ter o cuidado de não entrar no embalo dos outros. É como a minha avó dizia, não podemos ser a Maria que vai com as outras, né? Aquelas pessoas que vai pelo impulso e quando viu fez, e aí vem o arrependimento e aí é tarde demais. É muito triste. Nós estamos passando por muitos percalços, mas nós não podemos esquecer que tudo isso que está acontecendo, essa limpeza, essa faxina, esse vucu-vucu, como eu digo, foi o homem que criou. Nós somos responsáveis.
Mas nós temos que ter equilíbrio, postura. Temos que poder raciocinar como pessoas civilizadas, buscar os seus direitos, mas não fazer o que muitos fazem, destruir. E aonde existe essa destruição é o que está acontecendo, esta névoa negra em cima do nosso planeta, que os nossos benfeitores não estão conseguindo passar, transmitir, emanar para nós os fluidos que precisamos. Por quê? Imagina o umbral, como que é. Para que os socorristas, os mensageiros possam adentrar lá, eles têm que se preparar muito. E assim está acontecendo no nosso planeta Terra. A energia, os fluidos das pessoas estão tão baixos, as vibrações das pessoas estão tão negativas, que está acumulando em volta tragédias. A falta do pensamento de amor, de fé, de companheirismo, de respeito. A gente se depara todos os dias, né? E aí o Jerry nos diz aqui no nosso primeiro capítulo, que vamos começar, semana passada a gente falou sobre a introdução do livro, ele fala sobre o desconforto humano, e ele começa com uma mensagem de Joana de Ângeles, que ela nos diz: o espaço é de vital importância para a movimentação dos seres, especialmente do homem. E aí o Jerry nos explica que a erosão dos valores. No final do século XX, havia uma euforia geral motivada pelo imaginário popular, de que estávamos à beira de uma transformação universal. A Terra, no conjunto de suas sociedades, preparavam-se para um novo milênio, certamente marcado por expectativas mais confortadoras e otimistas. No tocante a uma verdadeira revolução nos valores humanos, imaginavam apressadamente alguns que bastaria uma mudança no calendário para operar-se uma transformação na mentalidade dos indivíduos. Mas transitamos para o novo século e percebemos que a humanidade ainda se encontra com os mesmos desafios de sempre. Os conflitos na geopolítica internacional, nas disputas econômicas e políticas entre os países, ou no tocante às guerras religiosas e étnicas, atestam naturalmente que o homem permanece violento. Muito embora todo o desenvolvimento da técnica aliada à ciência, a experiência humana ainda busca concentrar esforços nas construções de um mundo mais pacífico e feliz. Enquanto os gastos dos países atingem anualmente milhões de dólares em armamentos e equipamentos bélicos, mais de 2,5 bilhões de pessoas vivem em condições precárias de subnutrição. Por outro lado, os recursos naturais do planeta, água, vegetação nativa, solo, camada de ozônio, que a natureza levou milhares e milhares de anos para edificar, estão sendo severamente destruídos pelo homem, legando assim para as futuras gerações graves problemas ambientais. Evidentemente, tudo isso evidencia que nossa sociedade vive uma erosão de seus modelos e valores. Vivemos, portanto, no seio de uma sociedade planetária que necessita repensar no seu modelo de desenvolvimento e de valores adotados. O pensamento materialista, ao reduzir a estrutura da vida, é um mero casuísmo ou fatalismo.
desconectado de Deus, abriu espaço para as tendências utilitaristas, em desarmonia, não somente com o meio natural, mas com a própria ética, a moral. Desta forma, os meios passaram a justificar os fins e terminamos mergulhando num perigoso relativismo dos valores. A banalização da vida, desde os desenhos animados, passando pelas novelas, filmes, atinge atualmente níveis preocupantes para o país e educadores. A propósito de uma vivência democrática, passou-se a veicular nos meios de comunicação, quase sem restrição, uma ampla gama de programação cujo conteúdo estimula muito mais os instintos humanos do que a educação. A relação entre o desenvolvimento técnico, científico, é o subdesenvolvimento moral. Abre espaço para que possamos, enquanto humanidade, exteriorizar aqueles conteúdos conflitivos que nos limitam à experiência da felicidade, da paz e do amor. A rigor, o casamento entre a técnica e a ciência tem permitido para a parte da humanidade uma vida mais confortável, mas não necessariamente feliz. Emmanuel, lá no livro Caminho de Luz, ele nos diz que, após realizar uma síntese da história humana, numa visão de seus aspectos encobertos pelos limites historiográficos atuais, asseverava que o mundo se preparava para lutas mais dolorosas e mais rudes. Não entendemos isto como uma visão profética, mas como uma natural percepção de sua parte da imaturidade humana no trato com os elementos da vida. Percebia certamente que o aprendizado do espírito humano individual é coletivamente, se opera através do exercício de sua própria liberdade e dos efeitos que lhe são decorrentes. Então veja só, aqui quando Emmanuel nos diz, sobre as dolorosas, vamos resumir, tragédias, que estão por vir, estão chegando. Tudo que está acontecendo hoje no nosso planeta Terra, quem é responsável? Deus? Os espíritos? Os mensageiros de luz? Os obsessores? Não, somos nós. Nós somos responsáveis. Porque o homem, enquanto ele estiver dentro do seu psique, dentro do seu espírito, da sua alma, da sua mente, do seu coração, o egoísmo, o poder e a vaidade, vai existir tragédia, vai existir a maldade. Nós esquecemos que ação e reação, tudo que eu, nesta existência, colocar em ação, seja o bem ou o mal, eu vou ter a reação futuramente. Vamos ser bem simples. Vamos falar uma linguagem bem simplesinha, para a gente poder entender. A gente só fala em saber perdoar, perdoar, perdoar. Mas existem tantas coisas que nós também temos que, dentro desse perdão, colocar em ação. Por exemplo, eu vou, limpo meu pátio, lavo a minha calçada e jogo todo o lixo para fora. Tô errada ou tô certa? Eu pego aquele lixo e jogo tudo dentro daquele esgoto da rua. Aí quando chove, entope, alaga toda a minha rua. Quem é responsável? É eu ou a prefeitura?
Aí eu vou querer arrumar um culpado. Porque o fulano não arruma, o fulano não capina a calçada, o fulano, alguém, a gente vai querer arrumar um culpado. Mas a gente esquece que a gente está ali fazendo o nosso erro. E nós estamos plantando aquela sementinha do erro. E aquele erro vai estourar em algum lugar. Alguém vai sofrer as consequências. Não é só eu que vou sofrer as consequências. Isso tudo que está acontecendo agora lá em Minas, lá, que uma cidade toda se perdeu. O que aconteceu? Alguém errou naquela programação daquela barragem, né? Alguém fez alguma programação, não pensou bem, né? O que poderia causar. E aí? Aos olhos do homem, perante a justiça, talvez isso até passa despercebido. Mas aos olhos de Deus não, porque aí a gente pergunta, mas aquelas pessoas tinham que estar ali naquele momento? Se nós pararmos e analisar aqui agora, pelo lado da caridade, do companheirismo, onde inúmeras pessoas se movimentaram para poder ajudar aquelas famílias, Deus é sábio, porque às vezes Ele nos pega pela dor, para que a gente sinta, se coloque no lugar do irmão, né? Porque enquanto a gente não sofre, não vê, a gente não dá importância. Como aqui na minha cidade, que deu agora ultimamente, tem dado muitos temporais com pedra. Não é pedra, é umas pedras de tamanho de um ovo. Muitas pessoas perderam suas casas todas. Foi muito triste. E a gente para e diz assim, puxa vida, no meu telhado só teve um furinho. Eu tenho que agradecer, mas não é porque na minha teve um furinho que eu não vou ser solidária com os outros. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho de onde tirar. Mas não precisa ser só o material. Às vezes o abraço, uma palavra de conforto, uma prece, uma vibração vale muito mais do que o material. Então, quando Emmanuel diz que o caminho, no livro Caminho de Luz, que muitas tragédias dolorosas, rudes, estavam por vir. E é o que está acontecendo. E Jerry nos diz que forças não sociais, o que dominamos de espaço em conflito, tanto se refere ao espaço interior. E é verdade. Porque se eu destruo o que tem aqui no planeta Terra, imagina dentro de mim o que tem. Será que tem algum sentimento bom? Será que eu consigo ver um pouquinho que seja o que Deus nos criou com tanto amor e a gente não valoriza? É como eu digo, não adianta a gente só cuidar da nossa casa, mas fora do portão a gente não valoriza. Mas nós também temos um dever a cumprir. Então, o ser humano, que é o espaço íntimo, psíquico, emocional, ainda com visível predominância do egoísmo e do orgulho, como também o espaço social e natural, formado pelas relações dos homens entre si, a natureza física. Vivemos, portanto, numa relação de conflito em vários espaços, psíquico, social e natural. Daí os problemas de depressão, da violência, do desequilíbrio térmico do planeta. Todos os demais espaços serão marcados pelo teor daquilo que guardamos no espaço íntimo. Por isso, na medida em que a população aumenta a sua movimentação no espaço físico de uma cidade, de um determinado local, aumenta progressivamente as manifestações de agressividade e desrespeito ao espaço dos outros.
Joana nos diz, de Ângeles, que a diminuição do espaço retira a liberdade, diminuindo na razão do volume daqueles que ocupam. Esta tal afirmação é claramente visível no cotidiano dos indivíduos, das coletividades. Os conflitos entre Ocidente e Oriente, desde os tempos mitológicos, passando pelas guerras persas e a campanha de Alexandre Magno, 490-330 a.C. As guerras entre a República Romana e a cidade de Cartago, 264 a 146 a.C., as Cruzadas, a conquista da Ásia, em 1498 a 1857, até os conflitos atuais, representam, entre outras coisas, o interesse em dominar espaços para demonstrar ou obter poder político e econômico. E até hoje é assim. Não mudou nada. A única coisa que mudou que nós evoluímos na tecnologia, né? Em outras coisas mais, no material. E aí? Mas a evolução do homem ainda está retardada lá na sua mente, sabe? O egoísmo, a chaga do poder, da ganância. Eu quero, eu posso, eu sou tal. Mas será que quando ele despertar do outro lado, quando ele se deparar com esse erro dele, o que ele fez com uma nação, o que ele fez com aquele povo, o que ele fez com aquelas crianças, o que ele fez, né, com seus filhos, com a sua família, eu acho que não tem dor maior quando a gente se depara com aquele irmão ali no mediúnico, chorando inconsolavelmente, desesperado, de dor na alma pelo que ele fez. Porque para mim, a maior dor para mim é a dor do arrependimento. Porque é algo que muitas vezes a gente não consegue voltar atrás. É como uma palavra mal colocada. Ela mal colocada, ela pode destruir anos e anos que se levou para construir. Então, meus amados, a nossa bagagem interior de governantes que deveriam portar, sobretudo, a sabedoria, somente evidencia em linhas gerais o conteúdo do orgulho e do egoísmo. Existe então só o interesse deles, né? Eles só se preocupam o que é bom para eles. A mesma coisa, eu assumo aqui um cargo de confiança, que sou responsável pelas merendas das escolas, e eu simplesmente pego e não mando só porcaria para as escolas, né? Pego uma parte para mim, vou fazer a festa. Não é meu filho mesmo? Não tenho compromisso? Mas e aí? Será que isso que eu estou fazendo não vai estar registrado lá na minha alma, no meu livro da vida? Passo a passo. Dia, horário, segundo, minutos. Está ali registrado. Será que aí depois eu vou chegar lá e vou dizer assim, mas a Sil também errou, fez comigo? Não, mas eu não quero saber a Sil, eu quero saber o que te levou a fazer isso. Tu acha que tu agiu bem? E aí naqueles milhares de crianças, eu vou me deparar que aquelas talvez foram minha família no passado. Um filho, uma mãe, uma irmã. Uma certa vez, eu estava palestrando faz muito tempo, na casa espírita, e nossa casa era bem grande. E a nossa tribuna é alta, então a gente tinha uma visão bem ampla.
E tinha um rapaz que ele sempre chegava lá para assistir a palestra, mas ele era assim, tão pobre, pobre. Ele fedia assim, xixi, sabe aquelas pessoas assim. Nossa, não tomava banho nunca. Ele chegava, procurava um lugar e sentava. Eu observava que muitas pessoas iam trocando de lugar. E aquilo me incomodou, sabe? Bastante. Porque, claro, tem que ter, assim, um equilíbrio muito grande para a gente não entrar, sentir aquele cheiro, né? E eu aprendi isso, a ter esse equilíbrio, quando eu cuidei da minha tia no hospital de câncer, que eu dava banho e tinha outros pacientes que tinham aquelas feridas no corpo, aquilo fedia, sabe? Muitas pessoas que iam lá, as famílias não tinham nojo. E eu contava assim, ó, até 1000, né? Respirava e dizia, não, Deus, eu vou sentir perfumes, rosas. E eu cuidava daquilo, eu não sentia cheiro de nada. E aí, um dia eu disse assim, eu não posso deixar que as pessoas humilhem esse irmão. Ele está nos dando um exemplo para que a gente acorde, que a gente não despreze, seja quem for. Aí um dia, hoje eu vou falar alguma coisa, sutilmente, mas eu vou ter que falar. Eu tenho que fazer com que essas pessoas parem, botem o dedo na consciência. Se ela estivesse no lugar daquela pessoa e as pessoas se retirassem, como que ela se sentiria? Aí eu palestrando, eu disse assim, meus amigos, meus irmãos, se Jesus chegasse aqui agora, aqui no centro espírita, todo esfarrapado e fedido, sentasse aqui do lado, e vocês soubessem que era Jesus, vocês trocariam de lugar? Quem trocaria, levanta a mão? Ninguém levantou. Pois é. Então vamos prestar atenção que às vezes Deus nos manda um mensageiro para nos testar onde está a nossa humildade e a nossa verdadeira caridade. Então tudo isso que está acontecendo, meus amados, no nosso planeta Terra, não foi por falta de aviso, não no planeta Terra, porque o planeta ele é perfeito, mas o que o homem está fazendo com a nossa Terra? É nosso dever, obrigação de começar a cuidar, zelar, respeitar principalmente aquele que às vezes passa por nós na rua e nos cumprimenta, a gente de mau humor nem sequer dá um bom dia, ou abre a janela do ônibus, joga um papelzinho, mais ou menos não vai fazer diferença. Faz, porque aquele que às vezes precisa de uma prece e eu vou lá e emano para ele uma vibração, aquela vibração vai fazer diferença para ele naquele momento. Vai, se ele tem as chagas dele, estão sangrando, estão com dor, aquela vibração vai amenizar aquela dor, o sofrimento. Então, que a gente possa unir nosso pensamento todos os dias, ao acordar, e pedir que os mais egoístas, os mais tiranos, possam ser tocados nas suas almas, para que a gente possa vencer. Que a gente possa transformar o nosso mundo de regeneração, um mundo de paz. Porque eu acredito que um dia vamos ter essa paz. Pode ser que eu não vivencie, mas que eu possa fazer parte dessa contribuição. Mas a paz, aquela que levanta a bandeira da doutrina espírita, mas consciente na sua reforma íntima, todos os dias. Não é aquela reforma que vem aqui, prega no mic, na casa espírita, depois que encerra, fiz a minha parte, falei bonito. Mas o falar bonito é praticar, é ser solidária, principalmente com os nossos desafetos. Esse é o nosso caminho. Se eu não gosto do fulano, não gosto do Beltrano, porque hoje ele está fazendo algo errado, eu não posso ir lá tripudiar e ser pior do que ele.
Eu tenho que me corrigir. Puxa vida, eu confiei e errei. Então, a minha confiança não vai ter, mas eu vou vibrar para que essa pessoa possa se libertar. Pois é, né, Brás? É não ficar com a cara de Santo Jô. Exatamente. O Jerry nos diz que a bagagem interior, né? Que o homem, como qualquer outro animal, luta com todas as forças e por todos os meios para a manutenção da sua posse. Então a gente vê que quando alguém descobre aí uma terra, um sítio, uma fazenda lá abandonada, todo mundo quer se apossar. E são pessoas que não precisam. São pessoas que têm posse. Eu vejo, a gente não é tola, a gente não é tão ignorante. E aí? Ah, mas eu vou lá, não vou. Também quero tirar uma lasquinha. Pois é, essa lasquinha aí pode nos lascar. E muito. Então, no relacionamento conjugal, por sua vez, há uma lógica semelhante. Uma vez que estamos falando de repartir liberdades no compartilhar de vidas, em qualquer relacionamento, quando as forças não sociais passam-se a manifestar, ocorre uma disputa imatura pela posse do espaço. Joana nos adverte que neste momento tem início os desentendimentos, as discussões fúteis que, na verdade, encobrem as mágoas adquiridas no intercurso da convivência. Seria a mesma coisa aqui, ó. A Dulce, o Márcio, a Sil, né? O grupo aqui, os arrobas e os outros mais aí. O nosso grupo. Aí, de repente, lá, o Márcio conta alguma coisa dele, da vida particular dele. Aí, um exemplo bem básico, só pra gente poder entender. E aí, de repente, o Márcio aí... começou a incomodar aqui na sala. Márcio, tá? Começa a falar pra todo mundo da vida do Márcio. Seria mais ou menos isso, tá? Por quê? Lá nos governantes, quando um sabe da vida do outro, né, eles devem jurar promessa, prometer um pro outro que vai ser amigos para sempre. Mas quando um não escreveu, não leu, alguém vai delatar. A minha avó me dizia, quando eu ouvia isso, quando eu era criança, e é a pura verdade. Sabe, a minha avó, nossa querida, que Deus a tenha já, né? Mas ela tinha assim ela contava cada história para nós e hoje assim eu fico analisando, faz sentido. Ela dizia assim: o diabo faz a panela preta, mas nunca vai conseguir fazer a tampa. Resumindo, tudo que é mal feito é descoberto. A gente pode achar que engana, mas por quanto tempo a gente consegue enganar? Nunca vamos conseguir. Um dia sempre vai ser descoberto o erro, né? A gente pode enganar aqui, né? Ainda por algum tempo nós encarnados, mas aos amigos, a Deus, a Jesus, não tem como. Moisés, quando ele com seu povo conseguiu a liberdade para levar o seu povo para a Terra Prometida, que ele foi para o monte lá para receber as leis, e ele ficou mais de um mês. O que aconteceu? Sempre tem o pervertido no meio, né? Tinha um lá que, porque o Moisés morreu, porque não sei o quê, vamos fazer um Deus aí, porque o povo tá rebelde, papapá. Aí pegaram todos os ouros, derreteram e fizeram lá não lembro se era um cavalo, que era um zebu, sei lá, de ouro grande. Tava lá, todo mundo fazendo festa, orgia. O bezerro, obrigada, Márcio. Tava lá naquela orgia, dançando, bebendo, mulher, homem, tudo se agarrando, né? E uns que eram mais corretos ficavam observando. Nisso, Moisés está descendo do monte e vê aquela
fuzuê, né? Mas que é isso? Aí eu fiquei analisando. Pois é, o que faz a mente de um homem só, né? Um só conseguiu fazer com que a maioria entrasse no embalo dele. Beber, sexo, festa. E antes do Moisés ir para a montanha, Deus veio e disse: não adorais, não fazer oferendas, não adorais estátuas. Foi falando. Então alertou o povo. E assim somos nós, somos alertados todos os dias. Não vai por ali, Elcio. Não vai por ali, Brás. Aí o Brás: não, eu vou sim. Tu não manda em mim? Pronto, se lascou. Aí depois diz: mas como que ninguém me falou nada? Mas o orgulho, a vaidade, o poder, a gente acha que sabe tudo. Então nos falta ainda a humildade dentro do nosso ser para poder sermos receptivos com os nossos bons amigos. Porque eles sempre estão nos mostrando, nos amparando, nos ensinando aonde devemos melhorar. A mesma coisa dentro da nossa casa. Quantos anos de casados? Todo dia chega em casa, tira o chinelo, senta no sofá, fala da mesma coisa. Ai, tô tão cansado, não suporto mais aquele chefe. Ergue os pés na mesinha, assiste o jornal. Aí esperando que a mulher traga chão pra comida. Às vezes nem come na mesa, come no sofá. Eu contei aqui uma vez, né, que uma amiga minha fez. Ela disse que já estava cansada todo dia. O marido comia na frente da TV. Ela não ia pra mesa. Aí um dia ela disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Chamou ele e disse: não fazer de surdo. Aí ela levava o prato. Aí, quando ele começou a comer, ela parou na frente da TV e começou a mexer com as mãos. Hello, eu quero te comunicar que hoje tu vai morrer. Eu envenenei a tua comida. Ele jogou o prato, levou um susto, né? Então, às vezes, a gente tem que dar uma de louca, sabe? Tem que dizer: acorda. E isso tá dentro da nossa casa também. Com os nossos filhos. Hoje, tablet, celular, internet, cada um num canto. Às vezes tá falando com a irmã no celular, a irmã no quarto. Não existe mais o diálogo olho no olho. Como que nós vamos sentir a vibração do ser, sem o toque, sem o olhar, sem sentir o sorriso? Como que nós vamos atingir a alma do ser humano pelo olho, enxergar, se as pessoas só querem estar agora, né, na internet, através dos seus celulares? É importante? É evolução? Mas nós temos que ter disciplina. Temos que ter hora. Semana passada, nós estávamos lá na nossa confraternização, quarta-feira, na Casa Espírita. Então foi depois dos trabalhos. Aí a gente fez assim um amigo secreto que foi bem legal. A menina preparou umas latinhas, uma era verde e uma amarelinha. E cada latinha tinha um número. E dentro da latinha tinha uma frase que a outra era o complemento da outra. E então, como a gente não sabia quem era o amigo secreto, a gente pegava a latinha e pelo número era o teu par. Aí eu observei que estava a maioria, todo mundo no celular lá no WhatsApp, né? No Face. Aí eu peguei, eu fui bem assim, foi tão espontâneo da minha parte, que eu cheguei e disse assim: hello! Por gentileza, é uma confraternização. Vamos sair do WhatsApp, vamos sair do Face, um pouquinho que seja, vamos ouvir o que o amigo tem para falar. Todo mundo parou e ficou olhando. Uns não gostaram da minha atitude, mas eu não tô nem aí se não gostaram. Sabe por quê? Porque eu acho uma falta de respeito. Uma pessoa tá ali falando, né? Falando do amigo secreto e as pessoas não estarem prestando atenção. É a mesma coisa aqui que eu vou fazer um comentário com vocês. Hoje eu tô que tô. Eu observo muito. Não é uma crítica, é uma retificação. Por exemplo, se nós estamos aqui hoje fazendo
vibração na sala. Hoje a gente vai se reunir, vai fazer vibração para pessoas doentes, para o planeta Terra. O que a gente tem que fazer? Me responde aí. O que é o primeiro passo? Se é um momento de vibração, o que é que tem que se fazer? Muito bem, sintonizar. Sintonizar. Aí eu observo que as pessoas, muitos colocam assim: ai, fui lá no Face, ai, eu fiz o bolo. Alô, mas o que é isso? Não pode, gente. Cadê a nossa disciplina? Assim é também na casa espírita. Na casa espírita também é assim, nós temos que ter disciplina. Nós não estamos sozinhos. Nós temos pessoas que às vezes estão ali conosco, doentes, né? Pessoas às vezes que estão ali no leito do hospital, tá ouvindo. Sim, precisando da nossa vibração. Como é que a gente vai ser atendido se a gente não leva a sério? A gente não respeita aquilo e aquela pessoa naquele momento. Vocês não concordam com o que eu estou colocando ou discordam? Se discordam, eu vou aceitar a opinião de vocês. Jamais eu vou ir contra a opinião de vocês, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu só fiz essa colocação porque eu levo tão a sério, se você soubesse, esse trabalho. Eu amo esse trabalho, a doutrina. Se você soubesse como é gratificante quando tu está conectado com os bons amigos, quando eles passam para nós, o quanto eles estão felizes pela nossa disciplina, pelo nosso esforço. Vocês não fazem ideia. Ou quando eles chegam até nós e dizem assim: irmã, o que está acontecendo? Está desmotivada? Vamos lá, se anime. Porque eles nunca vão nos colocar para baixo. Eles nunca vão nos colocar o dedo na nossa moleira, nos colocar, né, em situações ridículas. Jamais. Tu pode ser a pior pessoa, eles nunca vão nos acusar, mas vão nos mostrar o quanto nós temos de bom para oferecer. Às vezes as pessoas acham que a gente não tem essa capacidade, mas se você soubesse o potencial que temos dentro do nosso ser, a força, o poder do querer e conseguir, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu sou a prova disso. Eu digo para vocês com todas as letras. Eu passei 3 meses da minha vida agora, esses 3 meses foram as piores fases da minha vida. Vocês não fazem ideia. Eu não consegui caminhar, eu não consegui escovar meus dentes, nem tomar banho sozinha. Não tinha o que não doesse nas minhas articulações. Eram dores terríveis. Não tinha remédio que passasse. E eu dizia: Deus, eu não posso. Eu lutando contra a dor. Não culpei ninguém. Mas eu fui resignada e disse: eu não vou ficar com isso. Isso não é meu. Hoje eu não estou plena. Mas, nossa, nem se compara. E sou grata. Por quê? Eu procurei ser receptiva, não ser vítima, porque nós não podemos ser vítima, porque ninguém é vítima. Se eu passei por isso, algo eu fiz. Quem sabe um dia eu vou saber o motivo. Então, tudo isso que nós estamos colocando aqui, que o ser humano é um ser por sua própria natureza social e que vivemos no espaço de nossa incompletude, logo e no âmbito da vida social, que através da partilha nos usada por Taurani, em seu recente trabalho para se referir ao irracionalismo da violência, das guerras, aos interesses pessoais, ao medo.
são em verdade as forças que se antepõem a uma vida social mais pujante e feliz. O criminoso, por exemplo, é um indivíduo que age sobre o influxo dessas forças, sendo, portanto, necessário afastá-lo do convívio social. Por quê? Tem que ser afastado, para que ele não venha cometer esses impulsos. São pessoas que têm que ser tratadas, tem que ter um cuidado. É como se refazer lá no seu subconsciente, né, as leis. É como tu ensinar uma criança a caminhar de novo, ensinar ela o que é amor, ensinar o que é respeito. Então são inúmeros fatores. Então a falta de um sentido da vida tem gerado condutas de ódio em relação a si mesmo, aos outros, às instituições. Acrescente-se a isso a vivência numa cultura de massa permeada pela imagem da violência. Por outro lado, a modernidade, a sua crença de que a razão resolveria todos os problemas. Será que resolve mesmo? Será que está resolvendo? A internet, ela é fantástica, mas abriu uma porta para muita coisa errada. Jovens sendo abusados virtualmente, né? Como a gente tem visto aí todo dia. Tá um caos, e aí? Os pais têm que estar alerta, têm que vigiar os seus filhos. Então, problemas através do desenvolvimento científico e técnico colaborou para distanciar o homem da espiritualidade. Se por um lado o projeto da modernidade reconheceu os direitos humanos, o postulou sua igualdade perante a lei. Por outro, a plenitude desse princípio ainda não se confirmou na prática. Existem os iguais e os muito mais iguais. Percebe-se, portanto, que os conflitos individuais e sociais envolvem uma grande quantidade de indivíduos que, diante da crise, no dizer de Taurani, já não encontram nenhuma ajuda nas instituições, nem civis, nem jurídicas, nem religiosas. Embora algumas pessoas achar que exista nesta afirmação uma excessiva carga de pessimismo forçoso e reconhecermos que estamos, desde algum tempo, vivendo uma perda dos nossos referenciais. A família e a escola, as instituições básicas da vida social, vivem os seus dilemas no mundo tecnológico, mergulhados na perda da identidade. Os pais que se questionam sobre como educar seus filhos, enquanto a escola se pergunta qual o seu verdadeiro sentido, uma vez que o ato puro e simples de transmitir informações, o seu modelo tradicional, parece insuficiente no mundo da informação instantânea. Naturalmente, tanto a família quanto a escola estão empenhados, de forma geral, no esforço por encontrar ou reencontrar o seu real valor. Mesmo no mundo de transformação como o nosso, a desagregação das instituições, aparente ou não, tem conduzido a valiosas reflexões sobre a necessidade de construirmos bases mais sólidas de valores para obtermos uma sociedade mais feliz. As paixões debilitaram as sociedades, aparentemente dominadas por um lado pela ânsia do consumo e por outro pela imensa desigualdade social. Bom, agora começa o Natal, né? Você já imagina como vai ser. Apesar que a gente tem visto que as pessoas não estão comprando porque não tem dinheiro. Mas chega no dia, todo mundo se endivida. Vai lá no consumismo, não quer saber. E aí? Será que a gente não pode parar e pensar um pouquinho? Qual é o sentido do Natal? O que o Natal representa para nós? Será que é só o consumo? Só gastar presentes?
só o material? Natal seria a aproximação dos povos, a oportunidade de reunir a família, fazer uma avaliação, um reencontro, a oportunidade de se perdoar, estar naquele momento na mesa com todos, convidar Jesus para adentrar em nosso lar e ficar ali para sempre. Não é só na noite de Natal, né? Então, atualmente vivemos um modelo de vida centrado não na pessoa, mas na economia. Tudo gira em discursos, em práticas, na defesa do equilíbrio econômico. Por estes tempos ouvimos coisas estranhas do tipo: o mercado acordou nervoso, como se estivéssemos falando de uma pessoa. A ditadura da economia foi bem definida pelo economista egípcio Samir Amin como um moneteísmo com a cultura do tempo. O dinheiro é dinheiro. Passamos a permitir com que o vírus da ansiedade tomasse conta de nossas mentes e emoções. A felicidade individual e coletiva deixou de depender de nós mesmos para se subordinar às condições da economia e do mercado. Puxa vida, esse ano eu tenho que trocar de carro. Se eu não pegar um carro zero, eu não, deixo de comer, mas eu quero um carro zero. Às vezes não tem nem dinheiro para fazer o seguro do carro, mas quer andar de carro zero. Pois é, e aí? Esse vírus, né, da ganância. Eu acho que quer ter algo bom? Tenha, sabe? Mas não que tu tenha que abrir mão de outras coisas. Por exemplo, tem gente que não tem o que comer, abre a geladeira, não tem nada, mas anda de carro zero. Às vezes eu tinha um colega lá no banco que ele tinha carro bom e às vezes não tinha dinheiro para gasolina, ficava pedindo lá R$10, 5 pila. E aí? Que adianta ter carro e não ter dinheiro para botar gasolina? Viver de aparência? A gente não pode viver de aparência. Na medida em que as paixões humanas triunfam sobre a razão e os sentimentos nobres, criamos em nível de humanidade novas situações que habilitam as nossas vidas. A busca do consumo excessivo, sem freios através da ditadura, da publicidade das imagens apelativas, criou uma cultura que fixa por demais o homem no mundo dos sentidos materiais e com isso nossa vida passou a depender das coisas externas. Para Touraine, somos atraídos, dirigidos, manipulados pelas forças que dominam a sociedade. É mesmo, bastou ver uma propaganda na televisão de um produto de limpeza novo, lá sai a gente correndo para comprar. Quero experimentar para ver se funciona. Um novo shampoo, lá vou eu correndo comprar um shampoo novo. Uma sandália nova. Vou comprar aquela sandália. Às vezes a gente compra e nem usa, né? Vai pela empolgação. Então a gente também tem que ter muito cuidado com o que somos. Isso mesmo, celular de última geração, né? Eu quero aquele que faz tudo. Aí depois derruba, quebra o vidro, né, do celular. Só o vidro é o valor de um aparelho. Tem tudo isso. A sociedade humana, de forma geral, vive por um lado a sedução do consumo e por outro a insegurança e o medo da perda. Então aquele que sempre teve não sabe o que é não ter, né? Então aquele que nunca teve e tem valoriza. Eu sei que valoriza. Eu valorizo. Se eu comprar alguma coisa para minha casa, meu Deus, eu fico assim contemplando. Eu digo, sou capaz assim, fico beijando. Obrigada que eu consegui comprar isso, né? Porque foi suado. Agora aquele que nunca suou para adquirir, que sempre teve condições, não sabe o que é não ter. E tem muito medo. Quantos que eu conheço que tinham um padrão de vida bom e perderam tudo e não aceitam. Muitos ficam até loucos, muitos tentam até suicídio, né? Não se conformam. Eu tenho uma amiga que tinha tudo e ela é espírita. E aí ela também se separou. Nossa, eu nunca vi uma pessoa mais amarga.
Gente, eu conheço ela há anos e esses anos é sempre a mesma coisa. Ai, que vida ingrata, porque eu não merecia isso. E olha que ela é já da doutrina espírita há uns bons anos e tem bastante conhecimento, mas não aceita. É isso que acontece muitas vezes conosco. Nós não aceitamos a derrota. Vivemos só do passado. E quem vive do passado, quem é? A minha avó dizia, quem vive do passado é museu. Hoje eu só estou relembrando a minha avózinha querida. Meus amigos, vamos aqui, ainda falta um pedacinho para encerrar esse item, né? Para a gente depois dar continuidade nos nossos trabalhos, que é a vibração. Então, o amadurecimento psicológico deve, todavia, instrumentalizar o ser humano para resistir aos apelos translocados da sociedade utilitarista contemporânea. Surge daí a grande responsabilidade dos pais em proporcionar aos jovens uma base de valores apoiados numa cultura humanista, espiritualista, que evidencia insensatez nas concepções do materialismo. Tem aí uma parte do evangelho, uma parábola ali que a mãe faz a caridade e ela leva a filha junto para conhecer as crianças carentes, né? E a mãe que faz a roupinha para doação ensina a filha a fazer a roupinha e a filha vai junto para fazer essa doação. Então, quem de nós já fez isso aqui com os nossos filhos? Minha filha, valoriza. Vamos visitar um asilo, um orfanato, vamos lá na casa espírita conhecer nosso trabalho, ver o que tu não quer, arrecada aí, faz aí com as tuas amigas, faz aí como é que se diz, um pedido para tuas amigas, que se ela não tem nada para doar, quem tem, faz aí uma campanha. Então a gente está ensinando a servir, a dar, mostrar para os nossos filhos o que é uma educação, o que é ser amoroso, o que é ser solidário, porque aquele filho que é solidário, com certeza, vai ser um ótimo funcionário, vai ser um ótimo empresário, vai ser um ótimo pai, né? Vai ser um ótimo marido, porque quando a gente dá amor para os filhos, e amor exigente, aquele que a gente cobra, exige, educa e castiga, eu sei que é assim, porque eu tive essa educação e te dei essa educação para minha filha. E eu agradeço a Deus. Né? Tenho só uma filha de 24 anos, mas sempre soube dizer para ela o que é certo e o que é errado. Nunca fui a favor dela e contra os outros, ela estando errada. Sempre tive atitude. Tu errou, tu vai ser lesada pelo teu erro. Tu vai ficar de castigo. De eu ir na escola, de surpresa, quando eu via eu chegava, ela se assustava. Eu via, eu queria saber o que ela estava fazendo na escola, como que ela era com os professores, com os colegas. Eu exigia respeita para ser respeitada. E a minha avó sempre dizia isso para mim: te dá o respeito para te ser respeitada, porque se um dia alguém faltar o respeito contigo, tu pode cobrar e ninguém vai botar o dedo na tua cara, te apontar os teus erros. E é verdade. Então a humildade, ela é necessária na nossa caminhada para que a gente possa vencer a maledicência. É estarmos de cabeça erguida, mas também termos a humildade de saber abaixar na hora certa. E aí, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma mensagem que eu gravei hoje de manhã. Eu gostaria que vocês observassem o que eu vou falar, porque isso acontece na nossa vida. Com muitos de nós já aconteceu, da gente não encontrar a luz, achar que
por que Deus não nos leva, por que que eu estou viva, por que que eu não vou embora, eu não aguento mais estar nesse mundo. Na semana que vem, nós vamos continuar o nosso livro, ainda no capítulo 1, e vamos falar sobre a revolução individual. Mas agora, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que fala sobre só um minutinho. Depois dessa mensagem, eu espero. Ficou alguma dúvida sobre essa nossa colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então vamos lá, vamos nos preparando aqui para essa mensagem que eu compartilhei. Vou tirar aqui a música. Lembrando que amanhã estaremos aqui novamente às 16 horas com o Carlos trazendo o estudo Sexo e Destino. Quinta-feira estamos aqui novamente às 16 horas com o Evangelho no Lar, que vai a Sil, que vai coordenar esse trabalho. Então vamos lá, vamos nos preparar. O nome se chama, o título dessa mensagem é Dia de Luz. Então preste atenção no que essa mensagem nos fala, a importância da luz na nossa vida. O despertador toca e olá, queridos amigos, é com muita alegria que iniciamos este dia com uma mensagem que nos fala a importância da luz. O despertador toca e você acorda, abre os olhos e torna a contemplar as mesmas cenas de ontem. Pela sua mente ágil, as dores sofridas passam em cenário cinematográfico. Você sente o corpo dolorido e cansado, na boca o gosto da amargura que, como fel, lhe fere o paladar. Novo dia, contudo, embora a noite de sono, não serão novas as lutas. Os problemas financeiros não se solucionaram no intervalo de algumas horas. A enfermidade que se abateu em seu lar não partiu. Ao contrário, você a sente mais presente do que nunca. Nos gemidos que já lhe chegam aos ouvidos, há que ergam-se do leito e retornar às lutas. A mesma luta. Você sente desânimo e pensa: por que Deus não me tirou a vida enquanto dormia? Sinto-me exausto, não desejo mais sofrer nem lutar. No entanto, os minutos correm, céleres, e é preciso retornar às atividades. Entre a tristeza e o desalento, você se ergue e abre a janela.
Neste instante, o sol lhe bate cheio na face, ilumina o seu quarto. Faz-se luz e a luz espanca as trevas. É novo dia, informa-lhe o sol. Alegrias no ar, cantam os pássaros. A brisa da manhã o envolve e a natureza tudo convida a reformular suas disposições íntimas. Pare um instante, encha os seus pulmões com ar renovando. Pela manhã, respire profundamente, contemple o azul do céu e dirija ao Criador a sua prece. Prece de gratidão por mais um dia no corpo. Em vez de rogar a Deus que lhe tire a vida, rogue-lhe forças para o combate. É dia novo. Você não pode imaginar o que a divindade lhe reservou para hoje. Pense em quantas pessoas almejariam estar em seu lugar agora. Enfermidade, dor, desemprego são problemas a serem administrados, equacionados ao longo da existência. Recorde que a divindade lhe providenciou um dia de luz para você treinar outra vez disciplina, paciência e perdão. Não perca a oportunidade. Não jogue fora as chances de crescimento e resgate. E hoje, enquanto você sofre, luta e espera. Alegre-se com os sons da vida, com o sorriso das crianças, com o colorido da natureza que o Pai Criador dispôs especialmente para você. Sorria. As lutas poderão ser semelhantes, mas não idênticas. Porque dia como este nunca houve e não haverá outra vez. Deus não se repete. Detenha-se a descobrir detalhes e observe a riqueza que o circunda. Amigos, colegas, brincadeiras, abraços. Nada será igual ao que já foi. Desfrute desse dia integralmente, porque dia igual a este só se vive uma vez. Cada dia é bênção nova, cada minuto é oportunidade espontânea de crescimento. Vamos pensar juntos, hoje, aqui e agora. Mensagem de redação do Momento Espírita, em nome do Grupo Unidos pela Doutrina Espírita. Nós desejamos a todos consolo, paz, progresso, aprendizagem, amorosidade, tranquilidade, amor, energia, trabalho e muita paz. Hoje e sempre. Então, eu deixo essa mensagem para que a gente possa refletir, começar essa semana, deixando que esse sol adentre dentro do nosso lar, na nossa alma, no nosso espírito. Muito obrigada pela participação, por cada irmão aqui nessa sala. Que Deus ilumine todos os dias as nossas vidas. Descendo contigo, Andréa. Viemos nessa tarde, da companhia aqui de amigos queridos encarnados, e amigos desencarnados também que vieram para estudar conosco, nos incluir, e sendo assim vamos passar nesse momento para o momento das vibrações, esse momento tão especial onde vamos vibrar todos que estão precisando, envolvendo o nosso planeta em muita luz e muita paz. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, que essas vibrações possam chegar ao nosso planeta como uma luzinha piscando,
em forma de amor, de paz, de carinho, de progresso, de caridade, de prosperidade, de tudo que é de bom que o nosso planeta possa receber. Envolve todos que estão nos hospitais, todos que estão nas maternidades, as mamães que ganharam seus bebês, também envolve as crianças que nasceram no dia de hoje, envolve todos que estão na UTI, todos que estão nos laboratórios, à espera de um exame, envolve todos que estão doentes em suas casas, principalmente os que estão com problema de depressão, eles possam receber esse carinho. Envolve também, Pai, todas as mães, em especial as mães que sofrem com seus filhos de vida idosa. Envolve todos que estão nas cadeias, todos que estão internados devido à droga, tentando se curar. Envolve todos os filhos que por algum motivo não estão querendo mais estudar, dando trabalho para suas mães em relação aos estudos. Envolve os professores também, que mesmo chegando ao final do ano, eles têm muita dificuldade em lidar com certos alunos, eles possam ser amparados. Envolve todos que passam fome, todos que passam frio, envolve todos que estão passando por essas tragédias ultimamente, perdas de casas, enchentes, por todos os países que estão em guerra. Envolve todos que ainda não conhecem esse Evangelho de Jesus, esse Evangelho tão maravilhoso. Envolve cada componente aqui dessa sala, amigos internados e seus familiares, e os amigos desencarnados também. Envolve, Pai, todos que não conhecem essa doutrina maravilhosa, doutrina consoladora, esclarecedora, que nos dá suporte ao dia a dia. E sendo assim, peço humildemente para que os Espíritos de Luz possam nesse momento purificar as nossas águas, contidas em nossos copos, em nossas garrafas e até mesmo em nossos filtros, trazendo no laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. Que esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a, e conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, ao tomarmos dessa água com muita fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais esse momento de estudo, de preces, de vibrações, e que possamos estar juntos, estudando, unidos nesse mesmo ideal, muitas e muitas vezes em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, minha senhora. Bem, meus amigos, vamos à oração final. Nós participantes do grupo Unidos pela Doutrina Espírita, eu peço nesse momento que elevemos os nossos pensamentos à divindade e aos amigos espirituais, e mais uma vez agradeçamos em tom de meditação e vibração por mais essa oportunidade de estarmos juntos e imbuídos do sincero desejo de aurirmos força para dar continuidade aos trabalhos de orientação e ajuda ao próximo e a nós mesmos, do modo como assumimos o compromisso na idealização do grupo Unidos pela Doutrina Espírita. Roguemos então aos céus que toda aquisição de luz que nos for fornecida pelos nossos mentores se transforme em dádivas àqueles que precisamos ajudar, nós mesmos. E tudo que amealharmos hoje sirva para a nossa melhoria, com o fim de nos tornar mais conscientes de nossa responsabilidade com Deus e o próximo. Assim, nessas condições, pedimos licença ao Mestre Jesus para fazer o encerramento do encontro de hoje e que nos ampare a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença.